Tá gravando? Tá. Um, Beleza. dois, três. Olá, seja bem-vindo ao canal de formação e capacitação de professores EBD Esperança Viva. Eu sou Victor Martins Ribeiro e hoje nós trataremos de um novo quadro, traremos uma nova perspectiva para você, novos conteúdos, mas antes de mais nada, não esqueça de curtir, compartilhar e também comentar neste vídeo, pois é muito importante o seu feedback para nós sabermos aqui, termos um relacionamento mais íntimo com você, saber os seus questionamentos, quais são as suas dúvidas, as suas ideias também para próximos conteúdos que nós gravaremos. Então, também, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Esta família tem crescido mais e mais e creio que, para a glória de Deus, nós honraremos falando da Palavra de Deus, ensinamentos e afins, que o nome de Deus será exaltado no nosso meio e eu e você seremos muito abençoados. Vamos lá para o vídeo? Nós falaremos hoje e traremos, como eu disse anteriormente, um novo quadro com o tema Por que eles seriam bons professores da EBD. Aqui nós trataremos ou traremos muitos personagens bíblicos, sejam homens ou mulheres de Deus, que poremos em xeque através do seu testemunho de vida, do seu contexto, se ele era um bom pai ou uma boa nora, como nós conhecemos, que tinham na Bíblia, e falaremos e traremos aqui se ela de fato, ou eles seriam de fato bons ou maus professores da EBD. Então, hoje nós falaremos de uma pessoa que a Bíblia dá muitas qualidades para ele. De fato, teve seus erros, como todos nós temos. Cada um de nós temos os nossos erros, não é? Eu e você não somos perfeitos, só no céu que nós seremos perfeitos. Mas esta pessoa que eu vou falar, ele era um filho muito obediente, foi um rei, foi o segundo rei de Israel. Ele também foi um pai, um pouco, em certas maneiras, se a gente pudesse falar, um pai meio oscilando ali, alguns tempos foi bom, outros tempos foi ruim, mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Este homem que nós vamos falar, talvez você já esteja aí falando aí e tal, é Davi, pois bem, é o rei Davi. Mas nós não falaremos especificamente desse tempo, desse monarca como um rei, mas nós falaremos um pouco antes, lá no tempo de quando ele ainda estava sob o domínio do seu pai, na casa de seu pai, Jessé, antes de ser ungido por Samuel. Hoje aqui eu peço que você, como de costume, pegue a sua caneta, o seu lápis, o seu papel, a sua folha, o seu caderno, não importa, para que nós vamos estudar juntos aqui e aprender mais e mais. E nós trataremos aqui 4 pontos de como ser um bom professor da EBD através do rei Davi. Por que ele seria um bom professor? Através do seu testemunho. E o primeiro ponto é a submissão. Davi, ele era o menor da sua casa. Se nós trouxermos ali fazer um paradigma, um paradoxo entre Davi e Gideão, praticamente Davi falou a mesma coisa, quase a mesma coisa de Gideão. Ele era o menor da sua casa, da família ele era o menor. Ninguém praticamente via um atributo benéfico na vida de Davi, mas ele era um homem corajoso, era um homem valoroso e, mais ainda, ele era uma pessoa submissa. Ele era uma pessoa submissa ao seu pai, por mais que o seu pai não visse muitas qualidades, os seus irmãos, a sua família e talvez amigos não visse uma qualidade pertinente nele, ou um rei, como o próprio Samuel foi naquela casa, e ele nunca imaginava que Davi seria escolhido rei, porque ele não tinha um caráter, assim, não um caráter no sentido moral, mas os seus caracteres como um rei, não era uma pessoa alta, não era uma pessoa formosa no sentido de robusto e tal, não, ele era um menino, um garoto, por volta dos seus 17 anos ali, e a Bíblia diz que ele era submisso porque ele obedecia a seu pai. Ele estava sob o domínio do seu pai. E trazendo para a EBD, isso é muito importante, porque os seus alunos têm que olhar primeiramente também a sua submissão a Deus.
É muito importante seus alunos, eles olharem em você um homem de Deus, um homem piedoso, um homem submisso às autoridades, submisso ao pastor, submisso aos pais, submisso a qualquer pessoa que esteja acima dele. Por mais que ele seja o professor da EBD, mas ele tem que mostrar isso. Você tem que mostrar isso. Você tem que mostrar que é submisso, não para dizer que, meu Deus, eu sou submisso, trazer a glória para você, não, a gente não está falando disso, porque nós cremos que você não é assim, mas você, tanto mulher quanto homem, vocês são homens e mulheres de Deus, submissos. Isso é muito importante na EBD, os seus alunos olharem e verem um testemunho como um homem de Deus, submisso, devoto, piedoso. E isso, Davi tinha um ponto muito positivo, porque ele era submisso também. E trazendo esse ensejo, o segundo ponto é a humildade. Davi, ele tinha matado, a Bíblia diz, ele tinha matado muitas feras. A Bíblia elenca algumas dessas, que era um urso e também um leão. Imagine comigo, hoje em dia, a nossa geração está meio que muito mimimi, mas dificilmente, até mesmo a lagartixa a gente vê na parede, tem gente que corre de medo, uma barata, não tem coragem. Davi, ele com 17 anos, ele matou um leão, meu irmão, 3 metros de comprimento, aquela boca enorme, aquelas garras querendo tragá-lo, mas ele se mostrou forte e corajoso. Mas antes de tudo, ele era humilde, porque Davi, ele não botava a glória na sua frente, mas antes ele dizia assim, meu Deus que me permitiu fazer isso, foi Deus que me cobriu, foi Deus que me deu força. É tão tal que quando a gente vai ver que Davi, ele vai para o rei, por rei Golias não, aí é demais, né? Golias, quando ele foi ali, o filisteu, ele falou assim, quem é este incircunciso que ousa afrontar o Deus da nossa nação? Nação ainda não, porque nação só foi mais posteriormente no século XX. Mas quem é este homem aí que está afrontando o povo de Deus? Quem é este homem que está afrontando o Deus de Israel? Não, isso é inadmissível. Cadê a pedra? Cadê aí que o homem corajoso não tem nenhum não? Pois vai ser eu mesmo. Davi era esse homem corajoso, mas ele era humilde, meus irmãos. Ele não foi dizer, olha aqui, ó, foi eu que derrotei o leão, foi eu que derrotei o urso, foi eu mesmo, eu sou o cara, eu que derrotei o Golias, eu que sou o próximo rei de Israel e tal. Saul é só mais um, já saiu e está só cumprindo tabela, mas eu que sou o novo. Não, ele não foi fazer isso não. Em nenhum momento você vai ver Davi fazendo estas coisas, mas antes ele devota a sua honra e a sua glória para Deus. É porque é de Deus que vem a nossa força. E é muito importante você, professor da EBD, ser humilde. Se você é um perito, muito estudioso, se você tem uma oratória, meu Deus, que todo mundo é invejável, assim eu estou falando no sentido bom, né? Se é que inveja tem um sentido bom. Mas todo mundo vê um caráter em você e vê assim, meu Deus, esse irmão aí, ele é único. De fato você é único, mas ele é especialista nisso. Aí você vai e fala, rapaz, eu sou mesmo. Tinha uma história que uma pessoa foi falar na roda de amigos e todo mundo estava querendo saber quem era o mais humilde. E cada um falando assim, rapaz, fulano de tal é humilde. Rapaz, pensa em um homem piedoso. Ele é piedoso demais, ele dá cesta básica. Aí o outro foi e falou, não, rapaz, o outro ali também, ele faz ações sociais. Ele é o cara. Rapaz, ele é humilde demais. Eu vejo a humildade naquele homem. Aí o outro foi dizer assim, rapaz, o mais humilde daqui, sem dúvida, sou eu. Que é isso, meu irmão? Isso não é humildade, isso é arrogância. Isso não tem nada a ver com humildade. E é muito importante você, professor da EBD, ser humilde. Às vezes o seu aluno, você fala um conceito errado, ou um termo, seja uma referência também, acontece. Nós somos sujeitos a erros. Isso acontece. Não é porque você errou que você é a pior pessoa do mundo, não. Nós somos suscetíveis a isso. O que é que acontece? O seu aluno ou alguém lhe corrigir, você ter humildade para reconhecer e falar, não, de fato, eu reconheço, você está certo. Não é pecado você errar, não. Errar nesse sentido que eu estou falando, não em outros sentidos que
A Bíblia já condena, mas a Bíblia vai falar também que é necessário nós sermos humildes, sermos mansos de coração, assim como Jesus era. De fato, Jesus não errou, porque se ele errasse, não teria como ele purificar a nossa vida e nos lavar com seu sangue. Mas Jesus ele era humilde. A gente tem que enxergar isso na vida dele, mais propriamente nós estamos falando de Davi. Davi ele era humilde. Não botava a sua glória na frente, mas antes ele devotava a Deus. E você, professor da EBD, precisa ser assim. Se você não é, meu irmão, é necessário você ser submisso, é necessário você ser humilde. Agora, nós indo para o terceiro ponto, nós vamos falar de presença. É muito importante, é necessário, é pertinente você e eu termos presença. Davi ele era um homem presente, ele era pastor de ovelhas. O pastor ele tem que estar lado a lado com as suas ovelhas. Não estou falando apenas no sentido, ali o sentido literal, porque Davi ele era pastor de ovelhas, ovelhas mesmo animal. E hoje o que nós mais vemos é pastor só trazendo uma metáfora aqui, de pessoas, né? Mas trazendo esse paradigma aí, nós compararmos os dois, é muito semelhante e é necessário você ter presença, porque cientificamente ou biologicamente a ovelha ela é míope, a sua visão é muito pouca, se não quase nada, e ela só escuta apenas. Ela traz ou conhece o seu pastor através do ouvido, da sua audição. E por isso que é necessário o pastor estar do lado, é necessário o pastor, o homem de Deus, estar próximo a ela, guiando ela nos passos que ela deve andar. Por isso que Jesus também diz que ele é o nosso bom pastor. Ele não perde nenhuma ovelha. E Davi, ele não perdeu também nenhuma ovelha sequer, porque a Bíblia diz que ele ia atrás da ovelha, ele cuidava da ovelha, ele passava o bálsamo na cabeça da ovelha. O que for preciso, seja uma fera, como eu disse aqui, que ele matou um urso, matou um leão, se viesse algo pior do que isso, eu não imagino que algum animal seja mais feroz que um leão, né? Mas se viesse a existir, talvez Davi ele estava ali pronto a morrer pela vida das suas ovelhas, mas ele não as entregava. Ele era mais antes ele morrer primeiro do que as ovelhas deixarem ali. Davi ele não era um mercenário. Ele não estava ali por interesse, ele poderia muito bem dizer assim: meu pai aqui me botou só para eu cumprir tabela, meu pai não gosta de mim e eu vou deixar as ovelhas aqui do jeito que está e problema é do meu pai. Mas não, ele tinha no seu coração um caráter. Ele era submisso ao seu pai, ele tinha humildade para reconhecer isso e ele também tinha presença, ele estava ali de lado a lado. E na EBD é muito pertinente, é interessante você estar cuidando dos seus liderados, dos seus alunos. Por quê? Porque quando ele perguntar alguma coisa ou quando ele tiver alguma dúvida, nós precisamos buscar direcionamento do alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem o nosso abrigo, é de lá que vem as respostas insondáveis, as respostas mais sábias, porque vem de Deus. Nós cremos num Deus assim, que ele é fiel, um Deus pessoal, um Deus que cuida de nós. Então, caso você não saiba o que fazer, caso você não saiba como proceder, você está ali sendo um homem de Deus, você está ali sendo um servo de Deus, mas você quer servir, quer agir, mas você não sabe como. Peça direcionamento de Deus, que assim Davi fez para proceder bem. Ali pode ver que o reinado de Davi foi um reinado próspero. A vez que Davi ele quis trazer a glória para si, Deus o repreende. Se a gente for ver, Deus repreende ele e diz: você está enumerando o povo, mas eu não estou falando para você não fazer isso, porque foi eu que dei essa glória para você. Essa glória não no sentido de que Deus reparte a sua glória com ninguém, mas no sentido de glória, porque as vitórias que Davi estava tendo êxito era da parte de Deus. E todos os reinos viam que a glória, assim, trazendo para Davi, como estava o seu nome, elevando o seu nome, e porventura ali tinha também elevado o seu ego. Mas, deixando isso aqui de lado, Davi, na maioria das vezes,
ele faz isso. Ele estava pedindo direcionamento de Deus e quando ele errava, ele pedia perdão, que é o que da humildade que eu falei aqui, que está tudo entrelaçado e através desse entrelaçado aqui, a gente pode falar que está tudo ligado junto com o quarto ponto, que é prudência. Através do que você pediu de Deus, desse discernimento, desse socorro do alto, desse direcionamento, Deus, ele, através de você, você pode fazer o quê? Agir com prudência, saber dosar, porque trazendo agora na linguagem para o curral mesmo do animal, quando ela está ferida ou quando ela necessita de uma vacina, se você, que é o aplicador, ou se o veterinário, ou seja quem for aplicar uma dosagem muito alta, ela vai morrer. Ou se ela também, o dosador, ele aplicar uma dosagem pequena, insuficiente, ela vai morrer de qualquer forma, porque não vai gerar ali o que era necessário para acabar com essa doença do seu animal. Mas se ele aplicar a dosagem certa, o animal com poucos dias, se não no mesmo momento, ele fica curado. Então é assim você é este dosador que tem que ter prudência. Prudência, não, muitas pessoas confundem assim ser verdadeiro, ser prudente, com falar deliberadamente o que tiver na mente, o que achar da pessoa e falar mesmo na cara dela, na lata e tal. Não, você não tem que ser assim não. Se o seu aluno precisar de você, nesses momentos que eu falei, sendo com uma dúvida ou com algum problema em casa, ou problema pessoal e tal, entre outros afins, você não pode falar isso não, deliberadamente e tal. Nós podemos ver que nenhum homem de Deus que teve êxito na casa de Deus ou nas obras de Deus, ele fez isso. E os que quiseram fazer as coisas por seu próprio entendimento, essas pessoas não procederam bem, não foram prósperas, não foram considerados, assim como Davi, homens segundo o coração de Deus. E é por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E você também, meu irmão, você, minha irmã, necessita ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. E é isso, nós ficamos por aqui. E nós podemos já dizer que Davi, ele está aqui aprovado. Ele foi um professor que nos nossos dias seria bem qualificado como um ótimo e um exímio professor. Então, fique aí com os nossos próximos vídeos que serão desse novo quadro aqui que nós estamos trazendo para o nosso canal. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar, de falar aqui o que você achou, o que você quer para o próximo vídeo, quais os personagens, seja mulher, seja homem, seja uma criança, seja um adulto, quem quer que seja, mas que seja um personagem bíblico, nós traremos aqui atendendo o seu pedido. É isso aí, fique com Deus. Até a próxima!